Olá, bem-vindos ao devocional do Grupo Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Manaus, 120 anos fazendo discípulo de Cristo. Querido Deus, obrigado por estarmos juntos para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado por mais este dia, pela vida, pela saúde. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido e tem nos abençoado. Abençoa agora, ó Pai, essa reunião onde vamos aprender a Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio de, mesmo não estando presencialmente, nós podermos estar nos confraternizando e aprendendo de Ti. Abençoa a preleitora, abençoa esse estudo para que ele seja de proveito para a nossa vida espiritual. Abençoa aqueles que estão passando por momentos difíceis, Senhor, que estão sofrendo pelo luto, pela dor, pela saudade dos seus queridos, aqueles que estão enfermos e também aqueles que estão fracos na fé. Ó Pai, nos ajuda para que possamos a cada dia melhor Te servir e para que possamos buscar, estarmos sempre querendo fazer aquilo que é da Tua vontade. Usa as nossas vidas. Nós te explicamos e agradecemos, não porque tenhamos mérito, mas pelo mérito de Jesus, a quem seja toda a honra e toda a glória, hoje e eternamente. Amém. A Ele honra.
Boa tarde, que alegria estar com a MCM da PIB de Manaus nesta tarde. E hoje nós iremos compartilhar um estudo da revista Visão Missionária do 3º trimestre, e que é de autoria da irmã Jaqueline Teixeira, que é bem conhecida nossa aqui em Manaus. E o assunto é As Filhas da Herança, Mulheres de Atitude. Nosso estudo está registrado lá no Velho Testamento, no livro de Números 27, de 1 a 11. E vamos discorrendo o texto bíblico conforme formos abordando o assunto. Primeiramente, essas filhas da herança eram 5 filhas. E quem era o pai delas? O pai delas era Zelofeade, que era filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E quem eram essas filhas? Essas 5 filhas? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 5 mulheres corajosas que ousaram clamar por justiça numa época improvável que seriam ouvidas. E que época era essa? Era uma época em que as filhas mulheres não tinham direito à herança. E se elas atravessassem para a terra prometida sem herança, elas com certeza estariam vivendo de favor dos parentes. Era um cenário em que as mulheres não tinham permissão para possuir terras. Na verdade, em Israel, as mulheres eram tratadas como propriedade do pai e depois transferidas para o marido por meio de um pagamento nupcial. Mas essas 5 irmãs foram criadas e ensinadas no temor a Deus. E sabiam que sobre elas estava também a promessa de Deus de herdar a terra prometida, Canaã. Quando elas perceberam que o seu pai seria excluído na hora de entregar as terras por não ter um filho do sexo masculino, elas fizeram uma coisa extraordinária que nunca havia sido vista antes. Corajosamente, elas pediram a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, aos chefes e à assembleia inteira seu direito de herdar a propriedade do pai. Elas reivindicaram o direito à herança. Zelofeade havia morrido no deserto de Moabe, e segundo a lei, somente homem recebia a herança. E pior ainda, uma mulher não podia se manifestar, mas essas mulheres correram o risco de serem apedrejadas. Entraram em comum acordo, oraram e foram em busca dos seus direitos. Isso está registrado lá em Números 27, 3 a 4. Elas falam assim: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus o Senhor. Elas fazem questão de registrar isso, que o pai delas não estava na rebelião encabeçada por Corá. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de família só porque não teve um filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Então, elas estavam numa situação de luto, de angústia mediante a perda do pai e a incerteza do futuro. Elas eram descendentes de José, do Egito. Sobre elas repousava a promessa de Deus de herdar a terra prometida, de Canaã. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza eram conhecidas, elas eram conhecedoras da fé dos antepassados e da relação tão próxima de Deus com seus pais. E imagina, como elas passaram pelos príncipes e os sacerdotes? Não sabemos. Havia a possibilidade dos sacerdotes expulsarem-nas e renegarem-nas por infração à lei. Mas eles ouviram a causa delas e intercederam por elas. E lá em Números 5, 7, nós vamos ver como chegou a Moisés. No versículo 5, Moisés, ouvindo o que elas haviam falado,
Moisés levou o caso delas ao Senhor, e o Senhor disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo, você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar a elas. Aqui nós vemos Deus respondendo à oração das filhas de Zelofeade, concedendo-lhes a herança entre os filhos de Israel. Deus, ele é justiça, e a reivindicação das filhas de Zelofeade era justa. Mas não ficou só nisso. Olha o que fala lá o versículo 8. Diga ao povo de Israel, isso é Deus falando ainda, diga ao povo de Israel que quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. A partir da herança de Zelofeade, quem morresse sem deixar filhos homens, sua herança seria repassada à sua filha. E pode parecer para nós, né, da nossa mente ocidental, é algo assim normal, pouco, mas foi uma verdadeira revolução no Oriente em tempos tão remotos. E em Salmos 84, lemos que o Senhor, ele não sonega bem algum aos que andam na retidão, ou seja, quem anda retamente diante do Senhor. Por falarem e viverem uma vida reta diante do Senhor, as filhas de Zelofeade alcançaram o favor do Senhor e receberam a possessão por herança da parte do Senhor. Elas são as filhas da herança, assim como são conhecidas. 5 mulheres que não se conformaram com a condição de exclusão sobre suas vidas e foram precursoras em meio ao povo hebreu. E uma curiosidade sobre os nomes dessas 5 irmãs, o significado desses nomes. Macla significa confiança, Noa, aquela que não se detém, Ogla, que não anda com os pés amarrados, Milca, aquela que tem autoridade, Tisa, deleite, delícia da vida. Essas mulheres acharam graça diante do Senhor. E essa história, ela nos deixa alguns ensinamentos. O primeiro é: tenha coragem e ousadia para se posicionar. Agir com coragem é enfrentar as situações mesmo quando estamos com medo. Ousadia é não se deixar intimidar. Mas devemos ter muita atenção. Não confunda coragem e ousadia com agressividade, insolência ou falta de pudor. As filhas de Zelofeade não foram agressivas ou desrespeitosas. Elas se posicionaram de maneira digna diante dos sacerdotes e argumentaram de forma coerente e respeitosa. Que sejamos corajosas, como as filhas de Zelofeade, que saibamos nos posicionar diante da sociedade, que busquemos os nossos direitos, mas sempre com ousadia e coragem e respeitando as pessoas. Josué 1:9 nos dá esse impulsionamento de coragem. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Onde Deus te colocou, mulher cristã, atue com coragem e se posicione como serva de Deus, demonstrando amor por todos e lutando por justiça. O segundo ponto é: ocupe seu lugar na sociedade, no meio do povo de Deus. As filhas de Zelofeade foram reconhecidas como herdeiras legítimas e como participantes da promessa de Deus sobre Canaã. Todas nós temos lugares para ocupar na sociedade e na obra de Deus, mas isso exige 2 coisas: responsabilidade e comprometimento. Mulheres acomodadas não fazem diferença alguma onde estão e não exercem papéis relevantes. Já as mulheres de atitude, elas geram impactos positivos no mundo e abençoam a sociedade na qual estão inseridas. Na igreja, mulheres de atitude
levam a sério as tarefas que lhes são conferidas, têm zelo pelo ministério no qual trabalham e fazem o melhor que podem na obra de Deus. Eclesiastes 9:10 nos diz: tudo o que tiver de fazer, faça o melhor que puder. O terceiro ponto: recorra ao Senhor para que conduza a sua vida. As 5 irmãs sabiam que podiam mudar a situação delas. Por isso foram os sacerdotes com confiança, determinação. O Senhor é quem pode nos dar orientação, fazer justiça, vir ao nosso socorro nos momentos de dificuldades. Nosso consolo na angústia e guia nas decisões. Quantas vezes eu e você não levamos algo a Deus e Ele nos dá o livramento, a proteção, nos conduz, nos guarda? Nossas causas, elas devem ser sempre levadas a Deus, porque é Ele que tudo pode. Salmos 37:5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza ficaram marcadas na história como mulheres de atitude. Que nós hoje, mulheres do século 21, possamos deixar a nossa marca, assumir a nossa responsabilidade e deixar um legado relevante para a próxima geração, espalhando a justiça, o amor e a salvação do nosso Deus. Cada semente plantada faz toda a diferença. Que sejamos como as filhas de Zelofeade, corajosas, ousadas, de posicionamento, firmes e constantes na obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês.